Bem-vindos novamente à Horda, meus caros amigos. Quem vos fala mais uma vez aqui é o Vitor, diretamente de Manga City, Belém do Pará, Brasil. E dando sequência à série de vídeos Preparando a Mesa, eu humildemente vos trago hoje mais um icônico personagem de role-playing game. Ou seja, te trago aí os nossos maravilhosos Halfling. E pela imagem que você já está vendo aí de cara na primeira tela, a principal referência que todos conhecem sobre os Halfling são justamente os Hobbits, né? Uma curiosidade interessante, né? Hobbit, Halfling. Uma pergunta que várias vezes já me fizeram foi: poxa, Vitor, por que no D&D, no Dungeons & Dragons, no Pathfinder, no GURPS, em todos esses jogos assim de fantasia, por que eles não usam diretamente a expressão Hobbit? Por que eles usam Halfling para indicar o mesmo tipo de criatura, o mesmo tipo de ser fantástico? A resposta é bem simples, pessoal. Porque na época que o Geralt de Gygax tinha desenvolvido Dungeons & Dragons, na realidade, muitos anos antes disso, o Geralt de Gygax tinha pego várias dicas, tinha conversado bastante. Ele era amigo pessoal do Tolkien, que foi o cara que criou a trilogia Senhor dos Anéis, que criou também o Hobbit, e criou lá o Silmarillion, né? E fez, na verdade, aquilo que a gente pode chamar de a antologia da Terra-média, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Por volta de meados da década de 70, o Tolkien faleceu, né? O velho, né? Já era bem velho e acabou, né? Falecendo e tal. E a família dele, né? Os filhos, empresários, etc., ficaram com os direitos autorais das obras que o Tolkien tinha escrito. E uma obra que era totalmente autoral dele era justamente o Hobbit. O Hobbit, pessoal, ele não é uma entidade, não é um ser de cultura, um mito, né, de cultura internacional, como é os elfos, como é os anões. Não, os Hobbit, eles foram criados pelo Tolkien. Ou seja, foi alguma coisa que foi imaginado, que saiu de dentro da cabeça desse grande escritor. Então, por esse motivo, pessoal, na década de 70, quando começou a surgir as primeiras versões de Dungeons & Dragons, aqueles que detinham os direitos autorais sobre as obras do Tolkien processaram o Geralt de Gygax, processaram a TSR, né, que era a publicante do D&D na época, a publicadora do D&D na época, processaram por conta justamente do uso indevido de criação de terceiro, né, que era justamente o Hobbit. Então, como alternativa, o que foi que ele fez? Ele pegou, né, o Geralt de Gygax pegou uma expressão que costumeiramente os orcs utilizavam para se referir aos Hobbit, chamado de Halfling, né? Se você pegar, por exemplo, acho que o Sociedade do Anel, tem um momento lá aonde um dos orcs grita, né? Where is the Halfling? Né? Acho que se você puxar aí pela sua memória, então se você parar para reassistir esse filme maravilhoso, foi o Sociedade do Anel, com certeza você vai se lembrar justamente aí dessa parte aí do filme, perfeito? Então o Geralt de Gygax pegou essa expressão Halfling e passou a utilizar os Hobbits dentro do D&D como sendo, na verdade, Halflings, perfeito? Bom, em se tratando aí desses nossos amigos, né, o que a gente pode dizer inicialmente sobre eles, sobre os Halfling? É que os Halfling, na verdade, eles são a síntese de tudo aquilo que é legal na raça humana, tudo aquilo que é bacana na raça humana. Então, ele é aquela ideia. Qual era a ideia do Tolkien quando criou o primeiro Hobbit? Ele queria primeiro um personagem que fugisse ao estereótipo padrão do herói de aventuras fantásticas. Porque até então, qual era o perfil do herói de aventura fantástica? Conan, o bárbaro, um cara altamente musculoso, dando teçarada em todo mundo, perfeito? Simba, o marinheiro das Mil e Uma Noites, um cara audacioso, esperto, mulherengo, safo pra caramba também na porrada, tá? Então, ele não queria um herói nessa linha, que é aquele herói capa-espada. Ele queria um herói
que fosse limitado, principalmente por tamanho, principalmente por capacidades físicas, e que fosse capaz de superar os desafios das aventuras utilizando outras qualidades, como, por exemplo, a astúcia, a engenhosidade, a esperteza, a furtividade, principalmente, que a principal característica dos Halfling, uma principal qualidade que o Halfling tem, é justamente o fato de eles serem altamente furtivos. Você entra, por exemplo, num ambiente, dificilmente você presta atenção nos Halflings presentes, tá? Isso você pode conferir em todas as séries lá do Senhor dos Anéis, na trilogia do Hobbit, tá? Nos livros, tá? Então você vai observar que os Halflings sempre são muito discretos, eles chamam muito pouca atenção. E isso é uma qualidade maravilhosa, porque faz com que eles sejam os melhores ladrões, os melhores estrategistas, os caras que conseguem resolver as coisas por debaixo dos panos, né? Então eles são muito interessantes nesse aspecto, né? nessa característica aí maravilhosa que eles possuem, tá? Aí, falando aí sobre esses nossos amigos, tá? Algumas outras qualidades deles, né? Eles são alegres, eles são pacíficos, são bondosos, são trabalhadores, tá? Esse último, trabalhadores aí, é um caso aí até um pouco discutível, né? Porque, na realidade, seria metade, pessoal, porque metade dos Halflings são bastante trabalhadores, são agricultores, né? Estão sempre ali trabalhando no campo, e a outra metade não, a outra metade gosta de viver as coisas boas da vida. Resumindo, gostam de encher a cara loucamente. Bem parecido com essa Halfling aí que vocês estão vendo aí, sentado em cima da cabeça de um orc morto, perfeito? Fora isso, eles são sempre alegres, né? Pacíficos, são sempre sorridentes, né? São bondosos, eles têm assim um certo ar de inocência que remete à infância, né? Você observa que eles têm uma certa inocência, né, dentro deles, né? Isso alguns, né? Vou também falar para vocês que tem aí uma categoria de Halfling, né, que a gente vai falar daqui a pouco, chamada de Tall Fellow, tá? O Tall Fellow, ele já é um hobbit astucioso, ele já não é tão assim inocente, né? Ele já é espertão, perfeito, tá? Enfim, média de altura deles são pequenininhos, né? Eles têm aí uma média de 1 metro de altura, a maioria deles, né? Eles costumam geralmente se vestir muito bem, sempre tem boas roupas, eles costumam se tratar bem. Dificilmente você vai ver um hobbit ou então um halfling maltrapilho, né? Você não vai achar isso aí neles, né? Eles possuem um ótimo relacionamento com todas as outras raças dos mundos de fantasia, com os humanos, com os elfos, com os gnomos, com todo mundo. Até as raças maléficas não costumam, digamos assim, sentir ódio quando veem um halfling, né? Por exemplo, um orc, quando vê um halfling, não sente raiva dele, né? Se aquele orc não tiver instruções específicas para atacar aquele halfling, o orc simplesmente vai ignorar o halfling e vai sair andando numa boa, e cada um na sua, sem ninguém se estranhar, né? No entanto, contudo, sempre existe uma exceção. A exceção que existe é o yokai, né? Yokai, pô, se você curte aí anime, curte aí um pouco aí da cultura otaku, né? Você deve saber que yokai são justamente os seres místicos ali do Japão, né? Então, o halfling, ele tem um problema em particular com um desses chamado de kitsune, que é justamente a raposa, né? Meio homem, meio raposa, né? Então, o yokai do tipo raposa, ele tem muitos problemas ali com o halfling. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o halfling, eles têm um perfil de fazendeiro, né? E costumeiramente, né, eles geralmente têm, né, cultivo, né, não somente de gêneros alimentícios tradicionais, como arroz, etc., feijão, tá? Mas eles também costumam também fazer apicultura e agricultura, né? Eles costumam, na verdade, também fazer a criação de aves, né? Eles costumam também fazer agropecuária, tá? Então eles costumam, na verdade, fazer isso. Então, o que acontece?
nas fazendas de Halfling, eles tinham muitos problemas com raposas, tá? Então, passou-se a ser um hábito, uma espécie de cultura dos Halflings caçar raposas, né? Então, eles têm essa tradição de caçar raposas, tá? Com o evento recente Flanaess, que foi justamente as guerras de Greyhawk, né? Se você assistiu nossos vídeos anteriores, você viu que durante as guerras de Greyhawk, os Cavaleiros de Heart precisaram de ajuda e encontraram ajuda através do povo Nippon, né? Então o povo Nippon, samurais, ninjas, todos eles vieram em auxílios, vieram de lá, da terra deles, lá do continente de Nippo, né? Vieram justamente até a Flanaess para dar suporte aí para os Cavaleiros de Heart, tá? E o que foi que aconteceu? Não vieram só humanos, né? Não vieram só os Nippon em si, vieram também outros que seriam os Yokai, né? Mais precisamente aí vieram muitos Kitsune, né? Que são meio homens, meio raposa, perfeito? Então, o que aconteceu, pessoal, é que os Kitsune acharam simplesmente brutal e acharam uma coisa inadmissível o ritual dos Halflings de caçar raposas. E imediatamente se desentenderam com eles. Então, ou seja, não quer dizer que tem uma briga entre eles, não quer dizer que se tipo tiver uma Kitsune em algum ambiente, um Halfling aparecer, a Kitsune vai atacar ele. Não quer dizer isso, né? Mas quer dizer que existe uma animosidade, ele vai torcer o nariz, né? O Halfling já é ciente atualmente disso por um outro motivo, tá? Que eu vou já explicar o que é, né? Mas enfim, a Kitsune vai torcer o nariz, ela não vai gostar. Existe uma possibilidade muito grande dela não contribuir com aquele grupo de heróis se de repente ela observar que existe um Halfling lá pelo meio, tá? E algumas Kitsunes maléficas podem simplesmente exigir que o Halfling seja sacrificado para que ela possa fazer alguma tarefa aí que o grupo deseja, perfeito, tá? Então a Kitsune ela não gosta do Halfling, perfeito? Ela não gosta dele, tá? E o Halfling já tem agora uma certa animosidade também com a Kitsune. Por quê? Porque entre as diversas raças dos mundos de fantasia, a Kitsune possui um sentido sobrenatural extremamente apurado. Ela tem aquela magia ver o invisível ligada a todo instante. Então, ou seja, sempre a Kitsune consegue ver aquele Halflingzinho escondido embaixo da mesa, consegue pressentir no meio de um monte de humanos. Olha, lá vai aquele Halfling sacana ali no meio, tá? Então, ou seja, os Halflings já perceberam isso e já perceberam que sempre que tem uma Kitsune no meio, não dá para eles se esconderem direito, não dá para eles fazerem direito o que eles querem, perfeito? Né? Outras características dos Halflings, né? Dificilmente um Halfling deixa a segurança do seu lar, né? Você pode conferir isso também, né, novamente aí nas obras do Tolkien, né? Você vê que geralmente o Gandalf ou quem quer que seja sempre tem muito trabalho para poder convencer o Halfling a sair daquele lar de segurança que ele está, né? E eles geralmente são muito procurados porque, como eu já falei para vocês, por essa característica furtiva que eles possuem de poder entrar e sair dos lugares sem serem vistos, perfeito? Tá? E legal, eles estabelecem, né, suas vilas, né, as suas moradias, né, geralmente nos chamados bolsões, tá? Que são tipo assim, na beira de um barranco, ele cava aquela beira de barranco e utiliza a estrutura do barranco para fazer lá dentro da sua casa, né, para montar lá a sua vila, né, fazer o que a gente chama de hobbiton, né. Então, nesses bolsões, né, eles costumam morar e esses bolsões geralmente eles fazem próximo de impérios de outras raças humanoides. Por quê? Porque o Halfling ele não gosta de confusão, né? Eles não gostam de guerra, geralmente eles não entram em conflito, são um povo muito pacífico, mas o que acontece? Eles podem acabar, na verdade, sendo alvo de monstros, como dragões, tá? Como trolls, perfeito? E como outras criaturas aí malignas. Então eles costumam, na verdade, criar as suas habitações próximos a esses impérios, justamente para fazer com que ele se use da segurança do império em prol da segurança da sua própria vila, perfeito? Tá? Bom,
Então, dentro agora do cenário de Greyhawk, né? Isso tudo que eu falei agora foi Hobbit, Halfling no geral, né? Então, dentro do cenário de Greyhawk, né, que é o nosso objetivo, nós temos 3 tipos diferentes de Halfling, perfeito? E cada um desses 3, como acontece também com os elfos e como acontece com os humanos, cada um deles possui as suas particularidades, né? Além dessas que eu acabei de falar para vocês, eles também possuem as suas particularidades raciais, perfeito? Então, o primeiro desses aí é justamente o Hobbit, né? O próprio Hobbit que eu acabei de mencionar. O Hobbit também é chamado de Lightfoot, né? Ou simplesmente de pés peludos, tá? E esse termo pés peludos é justamente a principal característica aí que diferencia o Hobbit de todos os demais Halflings, né? É que eles não gostam de usar sapatos. Eles têm os pés grandes, né? Os pés geralmente são grandes, né? Um Hobbit com 1 metro de altura, ele calça um sapato número 46, tá? Então eles têm pés enormes, né? Em relação à estrutura física, né? E esses pés são adaptados para longas caminhadas, longas jornadas, são adaptados para escavar, por exemplo, para utilizar com propulsão para escavar, né? E eles têm alguns problemas, né? Uma característica aí, um defeito aí que os hobbits possuem é que eles geralmente não sabem nadar, perfeito? Então eles têm muito problema, por exemplo, se você colocar um hobbit num cenário aquático, né? Num cenário, numa cidade assim, flutuante, etc. Então eles têm muitos problemas, então isso é muito problemático para eles, perfeito? Tá? A maioria deles não sabe nadar, alguns sabem até muito bem, diga-se de passagem, tá? Nessas 2 imagens você vê aqui um hobbit druida, né? Um hobbit que fica um pouco mais afastado aí do convívio dos outros hobbits, né? Um hobbit que periga muito mais tempo na floresta. E aqui o hobbit tradicional e junto com ele um humano, né? Então essa imagem ilustra o seguinte pra gente, ilustra justamente o fato de que os hobbits, eles, dentre os halflings, eles são os que ficam mais próximos dos reinos humanos, perfeito? Aqui você tem também uma ideia da estatura, né? Do tamanho aqui dos hobbits, né? Esses aqui são hobbits adultos, né? Parecem crianças, tá? E nós humanos, quando nós olhamos para eles, nós temos a sensação que se trata de crianças, mas não são crianças, na verdade são hobbits adultos, perfeito? E um humano adulto também, né? Provavelmente contando aí alguma coisa, alguma história, batendo papo com eles, tá? Então isso é muito normal também aí, os humanos, né? E os hobbits serem muito próximos e trocarem figurinhas de vez em quando, perfeito? Tá? Bom, ainda falando sobre ele, né, ressaltando aí o que eu disse para vocês, é que eles são muito próximos dos humanos e esses aqui, os hobbits, eles são considerados os ladinos perfeitos, tá? De todos eles, de todas os halflings, os hobbits são aqueles que menos chamam atenção, são aqueles mais discretos, são silenciosos, tá? Apesar dos pés grandes, aqueles pés quase não fazem barulho, tá? E são extremamente ágeis, pessoal. Eles são muito ágeis, tá? Uma característica que, se você criar o seu personagem Hobbit, uma característica que vai ganhar muito, vai ser justamente destreza, né? Eles são muito ágeis, perfeito? São muito esguios também, né? É muito difícil você capturar um Hobbit, né? A não ser que ele deixe alguma mancada, né? Mas é difícil pra caramba você pegar ele, perfeito? Então, por isso, geralmente, eles acabam sendo ladrões, né? No caso, o Frodo Bolseiro e o tio dele, Bilbo Bolseiro, são grandes ladrões, né? São grandes ladinos ali das aventuras de fantasia, perfeito? Tá? Bom, aí a gente tem aqui uma escala, né? Falando daquela ideia, né, da altura, né? Você tem aí uma escala que ilustra mais ou menos aí qual é a proporção de tamanho das principais raças de fantasia, né? Você vê aqui a diferença de tamanho entre o humano e um halfling, né? O meio-elfo, o anão, o gnomo. Então, de tudo isso aqui, que você chega à conclusão? Chega à conclusão que o halfling é o mais baixinho de todos, tá? É o mais baixo de todos, é o menor de todos, perfeito? Tá? Bom, e aí, os hobbits, em virtude deles serem extremamente próximos aí aos humanos, então, consequentemente, eles sempre
vão ter a seus condados e as suas vilas próximos aos reinos humanos, tá? Então, o mais populoso deles fica justamente nas planícies de Greyhawk. Você tem aqui o centro de Fanaes. Isso aqui é o centro de Fanaes, perfeito? Aqui fica a lendária cidade livre de Greyhawk, perfeito? É um reino humano, né? 100% humano, tá? E bem aqui nessa região, que seria aqui as planícies de Greyhawk, é que nós temos a maior concentração de hobbits, perfeito? Tá? Bom, além de Greyhawk, nós achamos também os hobbits ao norte, tá? Da floresta de Gamboj, em toda a extensão norte da floresta de Gamboj, perfeito? Nós achamos também os nossos amigos aí no Principado, aliás, no Condado de Urnst, tá? Nas regiões de planície, tá? E também um pouquinho na região de Planalto, nós achamos bastante aí residências dos hobbits, ok? Tá? Então, pessoal, essa aí é a primeira das etnias, sub-raças dos Halfling, tá? A nossa próxima sub-raça é os Stout, ou simplesmente os robustos, os Halflings robustos, tá? Essa sub-raça, esse subtipo, ele já está muito mais alinhado com os anões e com os gnomos, perfeito? Eles geralmente já ficam mais próximos dos anões e dos gnomos, tá? E geralmente esses caras aí, eles não são tão discretos, não são tão silenciosos quanto os hobbits, mas eles são guerreiros habilidosos, né? Devido ao convívio, principalmente com os anões, devido aos anões constantemente estarem em guerra contra orcs, estar em guerra contra gnolls, contra todo tipo de monstro, né? E constantemente essas guerras que acontecem pelos fatos de morarem próximos, eles acabaram absorvendo esse lado aí belicoso aí dos anões, tá? E também eles são grandes caçadores, Por exemplo, a confusão lá das Kitsune, né? Foi um problema, na verdade, que foi causado pelos robustos, né? Mas para a Kitsune, os hobbits são todos iguais, os halflings são todos iguais, né? Mas um problema que foi causado principalmente aí pelos robustos, né? De que tem justamente esse ritual, né? De fazer as suas caçadas à raposa, né? Então isso aí ofendeu profundamente aí os yokai. Quando eles chegaram aí em Fanaes, eles se sentiram profundamente ofendidos com isso, perfeito? Né? Bom, então, dos Stout, o grande exemplo aí que a gente pode dar para vocês a título de entretenimento, né? Exatamente como a gente fez com os elfos, é justamente Willow na Terra da Magia. Esse filme aí, fantástico, filme da década de 80, ele mostra exatamente, ele te exemplifica exatamente o que é um hobbit, né? O que é um halfling robusto, tá? O que é justamente o halfling robusto. Né? Então você tem aí, por exemplo, esse exemplo bem claro, né, do que eu falei, deles serem guerreiros, habilidosos, fica justamente por conta desse cidadão aqui, que no filme ele é um grande guerreiro, lá, é o grande protetor lá da vila lá dos Halfling, lá no filme, lá no Willow. E esse aqui é o Willow, né? O Willow, na verdade, ele é um fazendeiro comum, mas ele quer ser mago, né? Enfim. E tem toda uma história bem bacana aí. Se você ainda não assistiu esse filme, você tá perdendo muita coisa, você tá perdendo ótimas ideias de aventura. Se você assistiu ele quando era criança, né? Assista ele novamente. Eu assisti ele novamente recentemente e eu digo para vocês que ele é um ótimo filme e ele vai te trazer toda uma visão totalmente renovada se você assistir agora que você é um cara adulto, perfeito? Né? Bom, aí, os nossos amigos aí, eles, por ficarem próximos aos anões, consequentemente, eles estão nos territórios dos anões, como no Principado de Ulek, né? Então, nessa região ao sul do Principado de Ulek, né? Eles estão estabelecidos, tá, nos bolsões deles, próximos aos rios, etc., exatamente ao redor das montanhas e das colinas aí dos anões, tá? Uma outra característica bem bacana aí desses caras é justamente a presença deles dentro de Geoff. Bom, isso aqui eu já mencionei várias vezes e você já deve estar ciente, né, pelos vídeos anteriores, que Geoff atualmente passa por um terrível problema, que é a invasão dos gigantes. Os gigantes invadiram Geoff,
tocaram terror lá, aniquilaram muita gente, tá? E pelo vídeo anterior dos anões, vocês observaram, tá, que os anões da montanha, que vivem aí nessa região de Off, fizeram uma última cidade murada. E a galera todinha, né, a galera humana, todos os humanoides, acabaram se reunindo dentro dessa cidade e ficam em constante cerco, em constante ataque lá dos gigantes, né? E constantemente fazem ataques lá, tá? E aí onde é que entra os nossos amigos Halfling? É que os Halfling, mesmo os Halfling robustos, que são menos habilidosos em termos de serem furtivos, mesmo eles têm a natureza da furtividade, pois são Halflings, tá? Então eles acabam sendo o principal meio de comunicação com o mundo externo, ou seja, são eles que geralmente saem como enviados, como mensageiros para outros reinos em busca de ajuda, em busca de auxílio, tá? Ou então simplesmente fazem missões de ataque furtivo a algum acampamento de gigantes, perfeito? Então eles têm um papel fundamental dentro dessa situação que atualmente acomete aí o Grão-Ducado de Geoff, perfeito? Tá? Bom, e aí vamos entrar nos Tall Fellow. Os Tall Fellow, na verdade, também a gente poderia estar chamando eles aí de tipos altos ou pequenos altos, perfeito? Eles são um tipo mais alto de Halfling. Eles têm em média 1,20 m, tá? E eles são muito mais próximos aí aos elfos. Eles se alinham bastante aí com os nossos amigos elfos, perfeito? Então você vai achar esses caras geralmente ali nos reinos de Selene, né? Vão achar geralmente ali nos reinos de Unst, perfeito? São locais aí, nos locais dominados pelos elfos, vocês vão achar eles, são mais próximos, tá? E eles têm algumas características que diferenciam, características também comportamentais, que diferenciam eles da maioria lá dos nossos amigos Halfling, tá? Entre eles, eles possuem uma habilidade muito grande para estratégia e magia, né? Os Tall Fellow são grandes estrategistas. Eles costumam geralmente enxergar sempre vários passos à frente de qualquer tipo de combate militar. Eles são grandes estrategistas militares, vejam só, tá? E eles, diferentemente do que acontece com o restante, né, dos Halflings, eles não enxergam apenas o lado bom da vida, né? Lógico, eles gostam das coisas que os Halflings gostam, beber, né, ficar dormindo, relaxar, né? Mas eles não são inocentes, eles costumam enxergar a vilania, eles conseguem fazer mudanças radicais de estratégias, conseguem, na verdade, dar aquele jeitinho brasileiro para as coisas, perfeito? Então eles têm essa característica muito interessante, Tall Fellow, perfeito? Então os Tall Fellow, eles também são conhecidos por terem uma aparência melhor em relação a todos os Halflings, né? Eles são geralmente muito mais... As Halflings, né? As fêmeas, elas são geralmente muito bonitas, né? São pequenas e bonitas, perfeito? E elas geralmente, né? Elas também são muito combativas, né? Apesar de serem ótimas guerreiras também, né? Assim como os robustos, mas o foco principal deles é a estratégia e a magia, tá? Aí agora vem um negócio interessante, né? Qual é a referência que a gente tem dentro do entretenimento, dentro do cinema, para esse tipo de Halfling? A referência, na verdade, não é oficialmente um Halfling, veja bem, não é oficialmente um Halfling, seria um humano, tá? Mas a gente pode interpretar isso como sendo um Halfling, que é justamente o nosso querido amigo Tyrion Lannister, perfeito? O nosso amigo Tyrion Lannister, né? Ele é um exemplo perfeito, né? Dentro daquilo que eu falei em vídeos anteriores sobre o George R.R. Martin, sobre o fato aí dele constantemente, dele ser um jogador de RPG, dele ser um cara que jogou Dungeons & Dragons durante muito tempo, né? E ele utilizou várias ideias do que ele jogava dentro dos livros dele, perfeito? Então o Tyrion Lannister, ele é um exemplo perfeito de um Tall Fellow, perfeito? Ele é aquele cara estrategista, ele é aquele cara que tem aquele comportamento de Halfling, né? Beberrão, fanfarrão, etc, tá?
bem-humorado também, tá? Apesar de todos os problemas que cercam ele, perfeito? Então, ele é um exemplo exato aí do comportamento do tal Fellow, tá? E nessa outra imagem que você está vendo aqui, eu coloquei proposital essa imagem porque você vê aqui a Daenerys Targaryen, né? Nos eventos recentes lá de Game of Thrones. Espero que eu não esteja te soltando um spoiler se você não assistiu as últimas temporadas, né? Mas nos eventos recentes eles se uniram, né? E o Tyrion se tornou o principal conselheiro da Daenerys. Pessoal, isso é exatamente o que acontece nos reinos de Selene. No reino de Selene, você tem lá os Elfos Cinzentos, já citei isso também em outro vídeo, a Daenerys, ela visivelmente pode ser utilizada como uma referência para um Elfo Cinzento, perfeito, até pelo fato do contato com os dragões, e visivelmente o nosso amigo Tyrion, né, é justamente um tal Fellow. Então a relação entre esses dois exibe exatamente como acontece a relação em Selene entre os Elfos Cinzentos e os Halfling que habitam aquela região, ok? Bom, pessoal, então aí a gente falou sobre os nossos amigos aí, Halfling, perfeito? E com isso já te dei mais uma ideia de personagem para a gente poder estar utilizando, para você poder estar montando a sua campanha de RPG, tá? E falta agora falar sobre os gnomos, tá? Então, dentro de pouquíssimo tempo também vou estar soltando aqui para vocês no YouTube, tá? Um novo vídeo aonde eu vou estar falando sobre os gnomos, focando principalmente no cenário de Greyhawk. Então, até lá, pessoal. Uma boa tarde ou uma boa noite para todos vocês.